Fala minha galerinha do mal, tudo em cima? Estamos aqui para mais uma aula de matemática e hoje a gente vai abordar o tema progressão geométrica. Eu acho que não precisa nem eu falar o quanto é importante esse assunto para você que vai fazer ENEM, vestibular e concursos públicos. Bem, vimos nas aulas anteriores progressão aritmética. Então, quem não assistiu essas aulas, eu aconselho a assistir essas aulas para depois vir a aprender progressão geométrica. Bem, progressão geométrica, a exemplo da progressão aritmética, também é uma sequência numérica, onde cada termo a partir do segundo é obtido pela multiplicação entre o seu antecessor por uma constante. Essa constante é chamada de razão e vai ser representada pela letra Q. Como assim, professor? Olha, coloquei alguns exemplos aqui para vocês entenderem. Nessa primeira sequência temos 1, que é o primeiro termo, tá? Temos o 3, que é o segundo termo, temos o 9, que é o terceiro termo, temos o 27, que é o quarto termo. Eu aposto que você já é capaz de descobrir quem é o quinto termo, quem é o sexto termo, quem é o sétimo termo e assim por diante. Basta observar que cada termo foi obtido pela multiplicação do seu antecessor por uma constante. Que constante é essa? Número 3. Olha, como é que eu obtive o segundo termo? Eu peguei o primeiro e multipliquei por 3. Como foi que eu obtive o terceiro termo? Peguei o segundo e multipliquei por 3. 3 vezes 3, 9. Próximo termo, 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. Vai ser meu quinto termo. Vezes 3, 81 vezes 3, 243. Vai ser meu sexto termo. 243 vezes 3, 729. E assim segue a progressão geométrica. Pessoal, essa constante aqui, ela é representada por Q e é chamada de razão. No caso aqui, a razão dessa progressão geométrica é 3. Vocês vão observar uma coisa interessante. Numa progressão geométrica, toda vez que a razão for maior do que 1, ela é classificada como PG crescente, tá? Então, isso aqui é o primeiro exemplo de progressão geométrica. Temos aqui outro exemplo. Letra B, o primeiro termo é 1, segundo termo é meio, terceiro termo é 1/4, quarto termo é 1/8. Quem será o quinto termo? Quem será o sexto termo? Quem será o sétimo termo? Vamos descobrir comigo? Bem, cada termo aqui você pode observar que foi obtido como? Pegando o antecessor e multiplicando por uma constante. Que constante foi essa? No caso aqui, ó, peguei o número 1, multipliquei por quanto? Por 1 meio. Deu 1 meio. 1 meio vezes 1 meio dá 1/4. 1/4 vezes 1 meio dá 1/8. Então, 1/8 vezes 1 meio dá 1/16. 16 vezes 1 meio dá 1/32. 32 vezes 1 meio dá 1/64. E assim segue essa sequência. Então, a gente observa que a razão aqui, que essa constante é meio, onde toda vez numa PG a razão estiver entre 0 e 1, essa PG ela é classificada como PG decrescente. Tá ok? Pronto. Mais outro exemplo aqui na letra C. Primeiro termo é 1, segundo termo é menos 2, terceiro termo é 4, quarto termo menos 8. Eu quero descobrir com vocês quem é o quinto, quem é o sexto e quem é o sétimo termo. Bem, temos uma pequena diferença nessa PG. Ela vai ser oscilante ou alternante. Por quê? Um termo é positivo, outro negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo. Então, como é que vai ficar essa história? Peguei o número 1, para chegar no menos 2, multiplica por menos 2. Menos 2 multiplicado por menos 2 dá 4 positivo, porque menos por menos é mais. 4 que multiplica menos 2 dá menos 8. Menos 8 que multiplica menos 2 vai dar 16 positivo. 16 que multiplica menos 2 dá 32 negativo.
32 negativo que multiplica menos 2, isso aqui dá 64. E assim segue o baile. Pessoal, a razão, que é essa constante multiplicativa, é menos 2. Toda vez que uma razão de uma PG for menor do que zero, ou seja, for negativa, ela é chamada de PG oscilante. Oscilante ou alternante. Tá? Bem, temos aqui o último exemplo, onde o primeiro termo é 5, segundo termo é 5, terceiro termo é 5, quarto termo é 5. Então, obviamente, você já deve ter raciocinado que o quinto termo é 5, o sexto termo também é 5, e assim segue, tá? Quem é a constante multiplicativa aqui? Só pode ser 1. 5 vezes 1 é 1, 5 vezes 1 é 1, 5 vezes 1 é 1. Dizemos que a razão é igual a 1. Toda vez que a razão for igual a 1, chama-se PG constante. PG constante, tá? Bem, pessoal, seguindo o nosso estudo, temos aqui uma PG, tá? Que é dada o primeiro termo 1, segundo termo 2, terceiro termo 4, quarto termo 8, quinto termo 16, sexto 32, sétimo 64, oitavo 128, nono 256, décimo 512 e décimo primeiro 1024. Observe que a constante multiplicativa aqui é 2. 2 que multiplica 1 dá 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, e assim a gente consegue obter todos os termos multiplicando sempre por 2, tá? Então o que é que a gente pode dizer? Que a razão dessa progressão geométrica é 2. Inclusive é uma PG o quê? Crescente. Beleza. E de modo geral, como é que eu posso encontrar uma fórmula para determinar a razão? É simples. A razão de uma progressão geométrica é você pegar o A2 e dividir por A1, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque, veja só, para você obter o A2, você vai pegar o A1 e multiplicar pela constante. Não é assim que a gente faz? Para obter esse número 2, eu peguei o primeiro termo, que é 1, e multipliquei pela constante, que é a razão, 2. Tá? Então, a razão, como esse A1 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por A1. Tá? Então, essa é uma primeira maneira de você determinar a razão. Uma outra maneira, pode observar aqui facilmente que para determinar o A3, você vai pegar o A2 e multiplicar pela constante. Então, A3, você pega o A2 e multiplica pela razão. Se eu quiser isolar a razão, A2 está multiplicando, passo o A2 dividindo. Então, para você determinar a razão, você pode usar também A3 e dividir por A2. Encontra a razão. Pessoal, de modo geral, eu posso pegar um termo qualquer e dividir pelo seu antecessor. No caso aqui, eu peguei a razão igual a AN, dividir pelo seu antecessor, AN menos 1. Então, dessa maneira, eu posso pegar A5 e dividir por quem? Por A4, que é o seu antecessor. Posso pegar A7 e dividir por A6, que é seu antecessor. Então, desse modo, a gente encontra a razão, tá? Então, olha só uma coisa interessante. Se eu tiver uma PG com 3 termos, A1, A2, A3, eu quero garantir que esses 3 termos estejam em progressão geométrica. Para garantir isso, eu tenho que usar aqui A2 sobre A1 é igual a A3 sobre A2. Porque observe que A2 dividido por A1 dá razão e A3 dividido por A2 também dá razão. Consequentemente, se é uma PG, essas razões têm que ser iguais. Então, por isso que A2 dividido por A1 tem que ser igual a A3 dividido por A2, tá ok? Uma outra coisa interessante, se eu multiplicar aqui cruzando, A2 vezes A2 vai dar 2 ao quadrado, e A1 vezes 3 dá A1 vezes A3. Dessa forma, A2 pode ser calculado como raiz quadrada de A1 vezes
A3. Eu não gosto muito de usar essa última fórmula, porque tem raiz e complica um pouco. Eu acho mais interessante você usar essa daqui mesmo, tá? Vamos fazer alguns exemplos aqui. Bem, pessoal, o exemplo 1 diz o seguinte: qual é o número que deve ser somado a 1, 9 e 15 para termos nessa ordem 3 números em PG? Pessoal, eu tenho o número 1, o 9 e o 15. Ele está perguntando qual é o número que deve ser somado ao 1, ao 9 e ao 15. Esse número eu não sei quem é, estou chamando de x. Dessa forma, eu quero encontrar o valor de x para que esses 3 termos estejam em PG. Vou destacar aqui o primeiro termo, que é 1 mais x. O segundo termo é 9 mais x. O terceiro termo é 15 mais x. Para que esses 3 termos estejam em PG, A2 dividido por A1 tem que ser igual a A3 dividido por A2. E aí é só você substituir. Quem é A2? 9 mais x. Sobre quem é A1? 1 mais x. Igual. Quem é o A3? 15 mais x. Sobre quem é o A2? 9 mais x. Usa a propriedade das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu vou ter 9 mais x, que multiplica 9 mais x, ou seja, 9 mais x ao quadrado. E 1 mais x, que multiplica 15 mais x. Daí eu vou efetuar a multiplicação. Tá? Isso aqui é um produto notável. Você faz quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, dá 18x, mais o quadrado do segundo, que é x quadrado. Utilizando a propriedade distributiva da multiplicação, 1 vezes 15 dá 15, 1 vezes x dá x, x vezes 15 dá 15x, e x vezes x dá x ao quadrado. Daí você reduz os termos. Eu posso cancelar esse x quadrado com esse x quadrado, são iguais, você pode cancelar. Sobra 81 mais o 18x no primeiro membro. Aqui eu vou repetir o 15. X mais 15x dá 16x. E aí basta eu resolver essa equação. Como é que eu vou fazer isso? O 16x está positivo, trago negativo. O 81 está positivo, trago negativo. Dessa forma, trazer para cá, eu vou ter 18x menos 16x. Isso aqui vai dar 2x, que vai ser igual a 15 menos 81, dá menos 66. X vai ser igual a menos 66 dividido por 2. X vai ser igual a menos 33. Menos 33 é o valor de x para que essa soma torne uma progressão geométrica. Ok? Bem, pessoal, temos agora a segunda questão, que diz: a medida do lado, o perímetro e a área de um quadrado estão nessa ordem em progressão geométrica. Qual a área desse quadrado? Ele quer saber a área do quadrado, tá ok? Bem, pessoal, para isso eu representei aqui um quadrado de lado A. Lembrar vocês que um quadrado é um retângulo que tem todas suas arestas com a mesma medida, tá? Então, isso aqui é um quadrado, tá? Beleza. O lado, o perímetro e a área tem que formar nessa ordem uma PG. Quem é o lado desse quadrado? A. Quem é o perímetro? 4A. Perímetro, basta você somar as dimensões, no caso. Primeira A, segunda A, terceira A, quarta A. Então, 4A. E a área de um quadrado é fácil. É o A ao quadrado. Tá ok? Então, esses 3 termos formam uma progressão geométrica. Onde aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo termo e aqui é o terceiro termo. Bem, se 3 termos estão em PG, deve obedecer à condição A2 sobre A1 igual a A3 sobre A2.
A2 nessa história vale 4A. Sobre A1 nessa brincadeira vale A. A3 vale A ao quadrado dividido por A2, que vale 4A. Tá ok? Bem, para facilitar nossas contas, eu vou cancelar esse A com esse A, ficando 4 igual a... Olha, vou simplificar esse numerador por A e esse denominador por A. A ao quadrado dividido por A dá A, sobre 4A dividido por A dá 4. Propriedade das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, A vai ser igual a 4 vezes 4, que dá 16. Como ele está querendo a área de um quadrado, basta fazer A ao quadrado. Como A vale 16, então 16 ao quadrado vai dar 256 unidades de área. Ok? E para finalizar nossa primeira aula de progressão geométrica, vamos resolver a questão número 3, uma questão da FUVEST São Paulo. Diz o seguinte: os números x, raiz de x e log de 10x na base 2 formam nessa ordem uma progressão geométrica. Calcule. Letra A, o primeiro termo. Letra B, o quinto termo. Pessoal, nessa questão vocês podem observar que tem uma representação de log. Então, se você tiver dificuldade em logaritmo, não se preocupe. Só é voltar, assistir minhas aulas anteriores, onde tem função logaritmo, e aprender log. Bem facinho, aprende lá e volta para essa questão, beleza? Bem, o primeiro termo aqui é x, o segundo termo é raiz de x e o terceiro termo é log de 10x na base 2. Para esses três termos formarem uma PG, deve obedecer a condição A2 sobre A1 é igual a 3 sobre A2. A2 na história vale raiz de x, dividido por A1, que vale x. A3 vale log de 10x na base 2, sobre A2, que vale raiz de x. Propriedade das proporções, produto dos meios igual ao produto dos extremos. Raiz de x vezes raiz de x dá raiz de x ao quadrado. E aqui sobrou o x, que multiplica log de 10x na base 2. Bem, raiz de x ao quadrado, você cancela a raiz com quadrado, sobra x, que vai ser igual a... Esse x que está multiplicando, eu vou trazer para cá, dividindo, que vai ser igual a log de 10x na base 2. Pessoal, x dividido por x resulta em 1. Tá ok? Pronto. Chegou aqui, aí basta você usar a definição de log. Como é que se aplica essa definição? Muito simples. Você faz 2 elevado a 1 igual a 10 vezes x, que é 10x. Daí o 10 está multiplicando, eu vou passar o 10 dividindo. Ou seja, vai ficar 2 elevado a 1, 2, dividido por 10. Simplificando essa fração por 2, eu encontro x igual a 1 quinto. Tá ok? Bem, pessoal, como eu já descobri que x é 1 quinto, basta substituir aqui, ó. No lugar desse x aqui, eu coloco 1 quinto, que vai ser meu primeiro termo. No lugar desse x, eu coloco 1 quinto, que vai ser meu segundo termo. No lugar de x, eu coloco 1 quinto, vai ficar log de 10 vezes 1 quinto na base 2, tá ok? Vamos fazer umas pequenas contas aqui. Ó, 1 quinto é o primeiro termo. Aqui eu vou fazer raiz de 1, 1, e raiz de 5 eu vou deixar no denominador, tá ok? Aqui, pessoal, 10 dividido por 5 dá 2. Então, isso aqui vai ser log de 2 na base 2. Log de 2 na base 2 vale 1, tá ok? Beleza. Isso aqui é uma PG, tá? Onde aqui eu tenho o quarto termo ainda, que eu não sei quem é, e tenho o quinto termo que eu quero responder a letra B. Pergunta, quem é a razão dessa PG?
A razão dessa PG, pessoal, basta você pegar o A2 e dividir por A1. O A2 é 1 sobre raiz de 5, dividido por A1, que é 1 sobre 5. Ora, divisão de fração, você repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 1/5 é 5 sobre 1. Dessa forma, a razão vai ser 5 sobre raiz de 5. Tá ok? Daí, para você encontrar o quarto termo, basta pegar 1 e multiplicar por 5 sobre raiz de 5. 1 que multiplica 5 sobre raiz de 5 dá 5 sobre raiz de 5. E o quinto termo, que é justamente o que ele está procurando, basta pegar o quarto termo e multiplicar pela razão. Tá certo? Ou seja, é 5 sobre raiz de 5 multiplicado por 5 sobre raiz de 5. Então, o A5 vai ser igual ao A4, que é 5 sobre raiz de 5, vezes a razão, que é 5 sobre raiz de 5. Daí o A5, que é o que ele está procurando, vai ser igual a quem? Ora, 5 vezes 5 dá 25. Raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz de 5 ao quadrado. Pessoal, quanto é que dá raiz de 5 ao quadrado? Cancela a raiz com o quadrado, sobra 5. Então, o A5 é 25 dividido por 5, que vai ser igual a 5. Então, esse é o quinto termo que ele está querendo. Ok? Bem, pessoal, essa foi nossa aula de progressão geométrica. Lembra vocês, só foi a primeira aula. Temos mais algumas aulas, tanto de teoria como de exercício, tá? Então, abraço a todos e até a próxima. Fique com Deus.